É o nosso informativo Nova Era. A gente falou aqui de municípios com decisões adversas, como por exemplo o município de Faxinal, que o prefeito decidiu editar um decreto abrindo o comércio, Califórnia e outras cidades aqui da região, mas a maioria manteve ou seguiu o decreto do governo do estado do Paraná pelo fechamento, por conta aí dessa questão da superlotação dos hospitais ou né, das UTIs, dos leitos que estão praticamente em mais de 90%, em alguns 100% aqui no Paraná. Em Boazópolis, a prefeitura decidiu manter o comércio fechado nessa segunda-feira. O prefeito Dalton está na linha com a gente. Vamos falar com o prefeito Dalton Moreira, que vai trazer aqui para a gente as informações. Ele está na linha com a gente ao vivo, por telefone, e vai trazer essas informações. Prefeito Dalton, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Benimbal. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Nova Era, em especial aqueles que estão acompanhando aí o seu importante informativo nessa hora do almoço. Para Dalton, eu imagino aqui como é que estão os prefeitos, né? Porque você tem uma decisão do governo do estado, um decreto do governo do estado dizendo fecha porque a gente está com um problema nos leitos, está faltando UTIs, e aí por outro lado tem o lojista, tem aqueles que querem que permaneça o comércio aberto, dizendo que não é culpa, que eles não podem pagar o preço, né, por essa questão do Covid, que a culpa não é deles, né, e alguns prefeitos abrem o comércio, outros mantêm fechado. Imagina como é que está a cabeça, né, ou como é que estão as cabeças aí dos prefeitos no Paraná, né, Dalton? Com certeza, Berimbau. Realmente uma situação difícil. A tomada de decisão, ela também ela é prejudicada por conta da baixa quantidade de informações que os prefeitos possuem. E nós precisamos, então, entender o seguinte, que, primeiramente, o decreto é estadual, né? Na hierarquia das leis, o Estado, ele precede o município. E o Estado, ele fez o decreto com base técnica e cientificamente praticamente sobre assuntos de saúde, sobre assuntos sanitários, o combate ao Covid-19. Então, portanto, não levou-se em consideração, num primeiro momento, a questão econômica, né? A questão econômica ali vem num segundo momento, que é a liberação dos serviços ditos essenciais pelo próprio governo do Estado. Os municípios daí ficam com as mãos atadas. Por quê? Porque apesar que existe uma certa corrente que diz que os prefeitos municipais podem editar os decretos individualmente, conforme o seu bel prazer, isso na prática não é o que acontece. Por quê? Porque como eu vou contestar, como o município de Boazópolis pode contestar o decreto do Estado, se nós, como município pequeno que somos, não temos essa base técnica e científica para contestar? Muito pelo contrário. Baseado nos mesmos argumentos que o decreto do governo editou o seu decreto estadual, nós estamos nas mesmas linhas, ou seja, na estatística do Covid, estamos tanto ou pior que na média do Estado, e na condição clínica também, né? Que os nossos hospitais estão lotados, as nossas vagas de enfermaria e vagas de UTI nos hospitais de referência também estão lotadas. Então, por conta disso, talvez fique difícil para cada prefeito tomar uma decisão diferenciada para o seu município. Agora, essas informações, Odaldo, de que há quase um colapso na saúde do estado do Paraná, há quem conteste dizendo o seguinte, que o governo ele dispensou aquelas UTIs da rede particular, ficou só com as UTIs. Ivaiporã, por exemplo, Ivaiporã é um exemplo, ele ficou lá com o hospital regional com atendimento do Covid só no regional, dispensou o Bom Jesus e o maternidade. Agora ele está retornando com o Bom Jesus e também está solicitando vagas no Hospital Maternidade. Mas esse colapso seria no SUS, no Hospital Regional de Ivaiporã. Os prefeitos têm acesso a esse tipo de informação, Odaldo? Olha, com relação a Ivaiporã eu não posso lhe dizer. Com relação a Apucarana, o que acontece é alguma coisa diferente um pouco. Nós temos que lembrar que o Covid é mais uma doença, nós temos as outras para cuidar também, né? Os acidentes, derrames, infartos, enfim, outras infinidades aí de problemas que são urgentes e emergentes que precisam ser cuidados. A gente tem essa preocupação. Com a questão dos leitos, sempre foi problema, sempre. Quando eu fui vereador há 25 anos atrás, já não tínhamos leitos suficientes para a transferência de doentes, de pacientes. Então, essa demanda sempre existiu e sempre vai existir.
Com relação ao que o governo estadual está fazendo, realmente a gente não tem os pormenores. Eu acredito nas estatísticas divulgadas. A gente precisa ter um parâmetro, o parâmetro das estatísticas divulgadas, em que a questão dos leitos estão a 100%. Então nós aqui de Borrasópolis temos que trabalhar com esse dado. Essa informação é uma informação importante. Se essa informação ela está comprometida, nós não temos força diferente para verificar, para contestar isso. Então, a princípio, nós acreditamos no governo estadual, nós acreditamos na regional de saúde, nós acreditamos no hospital de que realmente a situação é difícil, é perigosa e que nós aqui precisamos tomar as providências tais quais aquelas que o governo nos indica. Porque somente assim a gente pode fazer de forma adequada um combate à proliferação do Covid-19 aqui na parte da atenção básica, onde a gente precisa exigir máscara, álcool em gel, distanciamento, não fazer aglomeração, para que não aconteça problemas com o Covid, para que lá na frente, lá onde a atenção daí já é de nível médio, intermediário, para que lá não tenha nenhum problema. Então a gente tem que seguir as orientações conforme o governo do estado nos apresenta. E os prefeitos, o Dalto aqui, tomou essa decisão. Você recebe muita ligação de pessoas a favor, de pessoas contra? Você faz mais ou menos uma pesquisa no dia a dia sobre isso, Adalto? Olha, com certeza. Desde o dia que a gente recebeu aí a notícia que ia ter o decreto do governador, nós temos conversamos com vereadores, com representantes da associação comercial, com pessoas do comércio, com pessoas comuns, com pessoas que lidam, com pessoas que estão no serviço essencial, com pessoas que não estão, nos serviços essenciais. De forma geral, existe uma preocupação com a doença em si, que ela é realmente importante. Nós sabemos que aumentou muito os casos de Covid, os casos de Covid vieram com mais força, eles estão mais graves e pior, eles também mudaram a faixa etária. Hoje nós temos pessoas com Covid na faixa etária dos 20 aos 40 anos. Aqui em Borrasópolis nós temos uma situação especial. O nosso hospital municipal está funcionando precariamente na UBS da Vila Verde. E isso faz com que a preocupação seja maior, muito maior. Então é claro que a gente quer tomar as melhores medidas que prejudiquem o menor possível da população. Isso é óbvio. Eu, particularmente, não sou a favor do lockdown. Eu não vejo isso com bons olhos. Porém, nós temos que seguir a recomendação superior, a hierarquia das leis, como eu disse, que é do governo do estado, onde nós precisamos, com a base técnica e científica deles, a gente seguir o nosso aqui. Agora, o que eu propus a todas as pessoas envolvidas nisso aí, as pessoas da administração, a Câmara Municipal, aos representantes da Associação Comercial, que nós íamos verificar dia a dia a situação do Covid. Então, o decreto do governo foi na sexta-feira, começou a vigir no sábado. No sábado nós fizemos o nosso decreto, No próprio sábado nós estudamos as melhores condições aí, demos uma explicada em algumas atividades essenciais que estavam dentro dos termos jurídicos usados pelo decreto do governador, estava um pouco obscuro. Ontem fizemos uma nova reunião, no sábado, Berimbau, só para fazer uma ressalva, nós trabalhamos o dia todo, a equipe nossa, dentro da prefeitura aqui, que trata do Covid, das 7h30 da manhã até às 7 da noite nós trabalhamos. Ontem, no domingo, também nos reunimos para ver com os índices apresentados, houve uma queda acentuada aí dos casos ativos e também dos casos que estão em investigação do Covid aqui para Borrasópolis. Mas mesmo assim, a parte clínica não mudou. O nosso hospital continuou lotado, as pessoas de Borrasópolis que estão internadas para fora continuam internadas. Infelizmente, as pessoas que estão na UTI continuam na UTI. Então, com base nas informações que nós tivemos, com base na própria informação que o Dr. Wagner, o nosso médico principal aqui de Borrasópolis, preocupadíssimo com a população de Borrasópolis, preocupadíssimo com a situação que está do Covid, nos informou, não era o momento de fazer relaxamento com o decreto estadual. Hoje, novamente na parte da tarde, estaremos discutindo com o novo boletim do Covid, com a nova situação que tem em Borrasópolis e meus técnicos aqui da prefeitura, você sabe, Eribal, que eu sou fiscal
de carreira da Receita Estadual, né? E com os técnicos aqui da Prefeitura, nós estamos fazendo o levantamento das empresas de Borrasópolis, dos contribuintes de Borrasópolis, dos estabelecimentos de Borrasópolis, quantos desses estão nos serviços essenciais e quantos não estão, para que a gente possa verificar se efetivamente o decreto do governo estadual vai influenciar com o comércio de Borrasópolis. Então nós estamos fazendo um levantamento técnico, até porque qualquer decreto que a gente decline aqui e faça a publicação dele, nós teremos aí uma fiscalização prática do Ministério Público do Paraná, porque ele vai querer saber, como em alguns municípios ele já fez a pergunta, qual foi o critério científico e técnico para a gente relaxar o decreto do governo do Paraná. Exato, prefeito. Queria agradecer a sua participação aqui. Eu sei que está todo mundo aí agoniado com essas informações, o que vai ocorrer. A Prefeitura de Faxinal decidiu abrir o comércio, agora à tarde vai ter uma reunião, eles vão fazer uma nova reunião para ver se mantém o comércio de Faxinal aberto ou fechado, vai Porã fechado. Então a gente tem essas adversidades aqui na região. Qualquer pronunciamento que seja necessário aí falar com a população, a gente está aqui à disposição. E se o prefeito também tiver mais alguma observação sobre esse tema? Sim, Berimbau. Eu primeiro quero dizer o seguinte, que nós já temos notícias aí que a Prefeitura de Faxinal, ela está revendo essa questão da liberação total do comércio, né? Ela está revendo, a pressão dos comerciantes em Faxinal foi grande, mas agora eles estão revendo porque exatamente isso que eu estou te dizendo. Nós temos uma base técnica e científica do governo estadual para editar ou não o nosso decreto. A gente não pode fazer o nosso bel prazer, não. Eu não posso simplesmente atender à vontade daquela forma ali. Eu preciso ter uma justificativa muito plausível. Então também a Prefeitura de Mandaguari também já voltou atrás. E o que eu disse para vocês, nós estamos aqui trabalhando para que o melhor aconteça para Borrasópolis. E é isso que eu vou fazer. Nós vamos conversar, vamos ver as estatísticas, a questão clínica de Borrasópolis e também nós vamos levar em consideração como está a quantidade de empresas que estão sendo afetadas ou não pelo fechamento ou abertura do comércio. Por enquanto, Berimbau, eu agradeço a toda a forma que você tem feito da divulgação dos atos da Prefeitura, bem como especialmente da questão do Covid, a forma que você tem abordado no Vale do Ivaí. Agradeço muito essa oportunidade de ter falado com vocês, coloco-me à disposição como prefeito e como cidadão de Borrasópolis para juntos, eu, você, a Rádio Nova Era e todos os ouvintes de Borrasópolis e Vale do Ivaí, vencermos essa doença aí da melhor forma possível para que a gente possa ter uma normalidade, se Deus quiser, mais adiante. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos aí. Obrigado, Deus abençoe e sempre à disposição. Obrigado. Prefeito Dalton Moreira de Borrasópolis falando com a gente sobre essa questão do Covid. No município de Faxinal, eu falei agora há pouco com o Raul,